Pessoal, né? Tudo bem com vocês? Galera do Terceiro Médio, Colégio Terra, tudo em ordem? Que coisa, hein, galera? Justamente nesse período que a gente está passando, o nosso conteúdo é o quê? Pandemia, endemia, epidemia e essas ias todas aí que nós vamos ver na aula de hoje, tá? Então vamos lá, né? Iniciando aqui, epidemias, pandemias e endemias. Então nós vamos ver o que é o conceito de cada uma dessas palavras, tá? E nós vamos também estudar algumas doenças aqui do Brasil, né? E o Covid-19, ele acaba entrando para a história, né? Não só do Brasil, mas do mundo também, né? Das pessoas em quarentena, e no sentido, né, dos cuidados que nós estamos tendo que ter, né, na nossa sociedade no momento. Bom, espero que todos vocês estejam bem, tá? Não só vocês, mas os familiares também, tá? Então, pessoal, vamos lá, né? Trabalhando com o conceito de epidemia. Então, epidemia, galera, o que acontece é quando ocorre uma doença e ela se espalha muito rápido em determinada região, tá? Ela fica fixa naquele local, tá? E geralmente ela acaba sendo uma doença infecciosa, tá? Quer ter uma ideia legal sobre epidemia, endemia e pandemia? O Sugiro tá no Netflix, inclusive tá no top 10 dessa semana, o filme Epidemia. Com Justin Hoffman, Morgan Freeman, eu acho que é a René Russo, não tenho certeza, mas é um filme fantástico. Eu costumo usar em sala de aula mesmo para esse conteúdo. Como a gente não está tendo a aula, eu sugiro, né? Eu deixo como sugestão aí quem quiser assistir. Né? É um filme legal para ter essa noção, né, sobre esse mundo, né, da biologia e geografia, né, da biogeografia, tá? É bem bacana. E eu costumo sugerir filmes legais, assim, né? Eu não gosto de sugerir, às vezes, aquele filme muito parado, aquela coisa toda. Eu prefiro que vocês sentem vontade de continuar assistindo, que se fixem, né, na coisa, isso vai ajudar. Caso alguém tenha dúvida, é só enviar pelos canais de comunicação que eu já deixei com vocês, tá bom? Então, galera, aí o filme ele mostra bem esse conceito, né, do que é uma epidemia, como pode se transformar numa pandemia e coisa do tipo, tá? Então, já a endemia, o que acontece? A doença, ela permanece por muitos anos naquela área específica, tá? Ou seja, acaba tendo uma relação muito forte com a localização dessa doença em si, né? Ou seja, aqui ó, vou destacar, doença cuja incidência permanece constante por vários anos, dando uma ideia de equilíbrio entre a doença e a população, né? Então, acaba sendo esse conceito, né? A diferença aqui, ó, está numa coletividade, numa região, de casos que ultrapassam nitidamente a normalidade, tá? Na epidemia. Então, já na... Travou? Ei, Laia. Enfim, vou continuando. Esse é o conceito da epidemia em si, né? Já o conceito que nós estávamos trabalhando, né, voltou aqui da endemia, ela já é uma doença muito característica daquela região, tá? É isso que acontece. No caso de uma pandemia, que é o que nós estamos passando agora no mundo, né? É uma epidemia que atinge em proporções mundiais, tá? É isso que acaba acontecendo aí. Quer uma ideia legal para você também entender esse conceito? Tem um joguinho, um aplicativo do chamado Plague Inc, né? Ele é de 2015, então ele mostra assim como a doença pode se espalhar pelo planeta, uma doença qualquer e tal. Esse jogo ele foi baseado no filme Planeta dos Macacos, a origem, né? Quando começa a espalhar, né, o domínio, os macacos vão se desenvolvendo, ficando mais inteligentes no filme e tal. E acaba sendo aí começa a ser transmitida uma doença para a sociedade, tudo. Tem muitos filmes relacionados a isso, galera. É legal, tá? Doenças emergentes, então, né? Então só recapitulando, tá?
Epidemia é uma doença que ela tem um alto índice de contaminação em determinada região, tá? Mais do que o normal, né? Já a endemia é uma doença daquela região característica. Por exemplo, aqui no Brasil, se nós formos viajar para o centro-oeste ou região norte, algumas áreas aí da região sul também, a gente tem que tomar a vacina da febre amarela, né? Uns 2 anos atrás a gente teve que tomar aqui em São Paulo, quem nunca havia tomado, mas era uma endemia, estava localizada em alguns pontos específicos, né? Então, beleza, pessoal? Então, né, doenças emergentes são aquelas identificadas, né, e determinadas pela população sem nunca ter afetado antes, né? Ou seja, é uma doença nova, ela está surgindo, tal, né? Igual, por exemplo, o coronavírus, ele não é novo, tá? O coronavírus já existe há muitos anos, mas essa versão do Covid-19, ela é uma doença nova, né? Então tem as doenças reemergentes, aquela doença que já existiu, ela já acabou, não existe mais e ela volta. Por exemplo, no ano de 1900, mais ou menos, o Brasil comemorava a extinção da dengue. Mas a galera não continua deixando água parada nos lugares, coisas do tipo, e a dengue voltou, né? Então, aqui, ó, em geral, indicando falta de vigilância sanitária adequada, né? Então aqui, né, epidemias da história da humanidade, a varíola, né, ela matou bastante, né, então, vamos lá, né, a peste negra, que era transmitida pelas pulgas dos roedores, tá, ela assolou a Europa aí de 1347 até 1351, deixando 25 milhões de mortos. Já a gripe espanhola também matou cerca de 40 milhões de habitantes, matou mais do que a Primeira Guerra Mundial. E ela durou apenas 2 anos aqui, de 1918 até 1919. Epidemias na história da humanidade, né? A da AIDS, né? Então aqui o período em que ela assola o planeta, né? 75 milhões contraíram o vírus e mais de 20 milhões morreram. Então os primeiros casos surgem na África ali, né? Inclusive eu vou colocar um vídeo do Átila também, anexado aqui. Vídeo curtinho falando um pouquinho sobre isso também, tá? O Átila é um virologista, ele é doutor em virologia e tal, e ele tem sempre informações muito legais e atualizadas do planeta. O sarcoma de Kaposi, né? Então aqui, né? Uma doença que ela é oportunista, né? Ela acaba assolando as pessoas que têm o vírus, né? Da AIDS em si. O Ebola, né? Surge no Zaire, né? Inclusive, galera, o filme Epidemia, ele se passa no Zaire, tá? Se eu não me engano, é no Zaire. Então, né, ele vai causando a falência múltipla dos órgãos, ou o ebola em si. Lógico que no filme eles pegam e inventam uma doença lá, chamada Motaba, acho que é Motaba. É uma doença que ela tem os mesmos sintomas do ebola, só que ela age em questões de dias, né, não semanas. Então, levando a uma letalidade muito elevada, né, muito alta. Né, então, a sociedade ela tem que aprender, né, com essas coisas que vão acontecendo de tempos em tempos. Então aqui, né, a gripe do frango, né, o vírus H5N1 de 97, a SARS de 2013, deixando 800 mortos na Ásia. Em 2003, né, a tênia do peixe, aqui no caso, né, a difilobotríase, né, uma doença intestinal de longa duração. Aqui a tênia do peixe, ó, chamada de teníase, né? Aqui, epidemias da história continua a gripe suína em 2009. Então aqui as características do ebola, né? Que ela é infecciosa, uma doença grave. Tem níveis de doenças. Então, por exemplo, tem o nível 1, uma gripe comum, um resfriadinho, uma espirradinha e tal. Você pode andar, circular. Tem os níveis, né? Que o filme também mostra isso de maneira muito legal, tá? Então, aí aqui vai contar mais ou menos a história do vírus, o que se tem de conhecimento até hoje. A antavirose, né? Ela é causada por um vírus da família, né, da Bunyiaviridae, o agente transmissor, né, roedores silvestres. A antavirose, né, a continuação aqui, né, a transmissão através da inalação de aerossóis,
que estão contaminados, excremento de roedores diretamente, né, quando a pessoa coloca a mão, assim, às vezes sem querer, não necessariamente, né, mordedura do roedor, às vezes acontece, né, uma vez a mãe de um amigo meu, a mãe do Marcos Tadeu, ela tava cuidando do jardim, ela tem um jardim na casa dela, um jardim super bonito, assim, sabe, sabe essas casas de vó que tem sempre um jardinzinho no canto, ela tinha lá, e ela tava cuidando do jardim, podando umas roseiras e tal. De repente, galera, um rato apareceu e mordeu a mão dela, né? Aí foi pro hospital, tomou as vacinas necessárias e tal. Mas, gente, às vezes não é só a questão da pessoa não ter higiene também. Às vezes acidentes acontecem, né? Não deu nada, né? Acabou ficando por isso mesmo, ainda bem. Né? Contato direto com as mucosas, olhos e boca. Né? Então, grande parte das doenças, até o pessoal tá pegando bastante na tecla. Lavem as mãos, lavem as mãos, lavem as mãos. Não é porque muitas das coisas acabam sendo transmitidas sempre do mesmo jeito. Mas assim, por exemplo, eu não lavo as mãos constantemente. E não é agora. Isso é uma coisa que tem que ser sempre, né? Higiene, lavar as mãos o tempo todo, tem que ser sempre, tá? Aí o que acontece? Eu não lavo as mãos o tempo todo, tal. Enfim, aí de repente eu vou passar a mão na boca, ou então eu vou coçar o olho e acaba se contaminando com alguma coisa, né? Então aqui, febre alta, 38 graus e tal, né? Febre amarela, é um problema grave aqui no Brasil, o contágio através do mosquito, né? E, gente, por que é importante estudar isso aqui, né? Gente, é um absurdo, né? A febre amarela, na época da febre amarela aqui em São Paulo, gente, começaram a aparecer alguns macacos mortos, né? Lá no Horto Florestal, na Zona Norte. E o que aconteceu depois? O pessoal ficou maluco, né? Eles achavam que quem estava contaminando as pessoas, ou a chance de contaminação, era por causa do macaco. Mas não é. Os macacos que estavam ficando doentes é porque eles foram picados pelo mosquito Aedes aegypti também, que é o mesmo mosquito transmissor da dengue, né? E o pessoal viajando na maionese, sem conhecimento, sem nada. Vamos matar os macacos, é culpa desses macacos aí. E, gente, o que eles mataram de macacos lá no Horton foram aos montes. Foram aos montes. É para ficar indignado aí com a estupidez humana às vezes, sabe? Enfim, vamos lá. Então, no caso, né, da febre amarela, sintomas, né? A pessoa sente febre, dor de cabeça, calafrios, náusea, vômito, dores no corpo, icterícia e hemorragias de gengivas, nariz, estômago, intestino e urina. A presença curta duração, né? No máximo 10 dias aí, né? A letalidade dela é baixa também, né? Mas para quem perde alguém da família, a letalidade é máxima, né? Porque você perdeu um ente querido, é difícil, tá? Então, aí no caso, a profilaxia, né, tem a vacina, é uma forma de evitar a doença, tá? Então é legal quando as doenças já têm vacinas. O que não é legal, até aproximei assim, meu, tem vacina e tem gente que não toma vacina, não quer tomar vacina. É coisa do governo. Gente do céu, tem a vacina, toma vacina, né, evita a doença, enfim. Tem gente que viaja. Aqui, pessoal, onde ela é endêmica, ou seja, as regiões que ela tem, ela sempre está lá, tá? Aí uma vez eu fui para Foz do Iguaçu, eu tive que tomar, porque é na área de transição, né? Ó. Área de transição, área indene, né? Onde não é normal ter, tá? E onde, mas, né? Pode ocorrer em pequenas, né? Quantidades, enfim, de transmissão e área de risco potencial, tá? Então aqui, né, aqui no caso da área indene, né, a população de 109 milhões de habitantes, é onde está metade da população brasileira praticamente, né? Um pouquinho mais da metade. A metade seria 105 para 106 milhões, 109 milhões é quase metade. A gripe aviária, H5N1 também, tá? Qual é a rota de disseminação da doença, né? Então tá aqui, né? Para variar, na China, mais uma vez, né? Deixa eu ver aqui. Aqui. Dá uma. Então, mais uma vez, na China, tá? Continental. Então, através desses aves aqui, se desenvolve e acabou
a mutação, às vezes, do vírus, às vezes a mutação genética da composição deles, né? Então, cria-se mais resistência, coisa do tipo, né? Então, se contaminou através dos mercados de aves de Hong Kong, tá? Aí, no caso, né? Por isso que é importante estudar, né? O pessoal saiu comprando aí toneladas de litros de álcool em gel, sendo que é muito mais eficaz para higienizar as mãos, água e sabão, né? Então, aí tem os oportunistas, né? Que eles vendem um álcool em gel que era R$ 5 a 25, essas coisas aí acontecendo. Então, sempre, gente, é sempre bom a gente estar muito bem informado por canais sérios de comunicação, tá? É importantíssimo, né? Então, aqui a gripe aviária, então, onde ocorreu as infecções com as aves, né? E onde a infecção foi com humanos, tá? Então, é a famosa influenza, né, que o pessoal comenta bastante. H5 porque o quinto tipo de proteína hemoglutinina, tá, que foi identificada. E N1 que foi o primeiro tipo, né. Então, tanto que por um tempo se espalhou pelo mundo também a famosa H1N1, né, que é tá dentro da uma variação da versão original. E no filme mostra isso acontecendo também, tá? Então aqui, galera, ó, a gripe aviária, pandemias históricas causadas por vírus influenza, né? Então aqui, ó, de 1918 a 1919, que é H1N1, né? Que é a gripe espanhola. Aí, por exemplo, ela sumiu e depois ela voltou, né? Igual a situação que a gente viu nos slides anteriores aí. A gripe asiática, que é H2N2, de 2 milhões de mortes. A gripe de Hong Kong é H3N2, de 1 milhão de mortes, né? Então, mesmo processo, ó, transmissão e infecção, né? Através da saliva, secreções nasais e fezes, né? O que acontece aqui? Parece um absurdo, né? Mas, por exemplo, eu recebi uns vídeos, né? Pelo WhatsApp, eu também vi muitos vídeos assim no Instagram, de raves, assim, o pessoal virando, né? Os banheiros químicos, né? Caindo tudo que tem dentro do banheiro químico no chão, aquela lambança toda, né? E a galera pulando, muito louca, curtindo o show, pulando no meio dos excrementos humanos ali e de se lambuzar, entendeu? Aí, enfim, tá? Na geografia nós não julgamos, nós interpretamos. Então, o porquê que as pessoas fizeram isso eu não sei, mas até voltou um surto de esquistossomose, né? Que é aquela doença que o pessoal pega através do contato, né? Das fezes com as mãos e tal, né? Que era aquela coisa de não lavar a mão direito, enfim, né? É terrível. Então aqui, o vírus influenza, os sintomas são idênticos da gripe, né? Temperatura de 38 graus Celsius, tosse, catarro, e assim por diante, né? A diferença é a durabilidade, a duração dela no corpo, que pode poder ir até 17 dias, tá? Então aqui, né, a consequência, né, como ela vai agir no organismo até chegar daí nas crises respiratórias nas pessoas, tá? Então, galera, eu vou passar aqui, no caso, na prevenção, máscara cirúrgica, né? Não no galo, pelo amor de Deus, nem na galinha, né? O sabão em si, né, como desinfetante, ou a base de álcool também, né, os desinfetantes à base de álcool. Então, a gripe aviária, onde ela conseguiu agir, né? Então, a contaminação através dos pássaros, né, da galinha, enfim, das aves, tá? Fazem com que, de repente, uma doença pode voltar, né? Então, o que acontece? Mudança dos ambientes, né? Fertilizantes, inseticidas, desmatamento, enchentes, secas, furacões, queimadas. O crescimento populacional, porque a população cresceu tanto que as doenças se disseminam mais rapidamente, tá? E as mudanças de comportamento sexual também, tá? Se um grande volume, né, utiliza, por exemplo, preservativos,
métodos de proteção, né? Não só o preservativo em si, mas conhecer bem as pessoas no qual se relacionam e coisa do tipo. Então é até uma coisa assim que, por exemplo, o caso da AIDS, a gente vai chegar na AIDS, né? Mas o lugar do mundo, assim, todos os lugares do mundo, o número de infectados da AIDS tem caído, porque a galera tem se cuidado, né? O único lugar do mundo onde ela continua crescendo é aqui no Brasil, tá? E os dois grupos maiores de risco são os jovens aí, os adolescentes, tá? Tanto meninos quanto meninas, né? Homens e mulheres, e o número de idosos, né? Que o idoso pensa, não preciso me cuidar, já estou no fim da vida, de repente, né? Eu pego a doença, vou demorar 10, 20 anos para morrer e na verdade hoje em dia o tratamento ele é bem eficiente, né? Assim, não tem cura, mas tem um tratamento que é muito bom e ainda é proporcionado pelo governo do estado, né? Tem algumas UBSs específicas, né, que cuidam de DSTs, tá? Então aqui, quando eu digo a questão da mudança do comportamento sexual, né? Então a galera que viu muitos. Porque foi uma doença que ela pegou da alta classe até a pessoa mais simples da sociedade. Então, muitos famosos morreram de AIDS, né? E então, essa doença, ela aterrorizou o planeta, né? Quer entender um pouquinho? Assista ao Clube de Compras Dallas, tá? Ele mostra um pouquinho sobre o processo aí da AIDS em si. Outro filme muito bom, galera, é o Filadélfia, tá? Os dois tinham no Netflix até um tempinho atrás, tá? Mas para entender no geralzão, galera, Epidemia, tá no Netflix, assista, aproveite, mande dúvidas. Se assistiu qualquer um desses filmes, se fizer um relatório, alguma coisa a mais, pontua a mais, vocês já sabem disso, né? Um incentivo aí para vocês estarem sempre adquirindo mais conhecimento através de uma cultura positiva. Causa de emergências e reemergências, né, das doenças. Então, o compartilhamento através de drogas ilícitas, né, a migrações, né, do aumento do número de refugiados, enfim, né, as viagens, hoje é muito fácil viajar de um local do mundo para o outro, né, então é bem nesse sentido aí, tá? Deixa eu ver aqui, galera, onde eu posso chegar, né? Eu paro por aqui, tá? Enfim, eu coloquei também na agenda do galera 2 videozinhos aí falando um pouquinho sobre isso, tá bom? É importante, né, a gente, né, não apenas se cuidar, mas se preservar, tá? E no sentido maior aí, siga a Agenda Edu, tá? Se cuide, vamos todos ficar de orelha em pé aí, bem atentos sobre as novidades, né? Dessa fase que nós estamos passando, sobre o Covid-19, tá bom? No mais, galera, tô com saudade de vocês, das aulas, né? Desejo a todos aí uma ótima semana, bons estudos e até mais. Tchau, tchau. Valeu.